Olá, eu sou Fred Paim, eu sou um maluco por barcos desde criança e de uns tempos pra cá, não sei se é por causa dos cabelos brancos, comecei a gostar de barcos antigos. Ó, tá com acelerador, eu nem lembrava. Na verdade, tenho encontrado uma série de barcos aí pelo Brasil, por causa do meu trabalho eu acabo viajando bastante. E comecei a perceber que todas essas maravilhas, essas pérolas da indústria naval começaram a ficar relegadas aí. Então, aos poucos, num trabalho muito amador duplamente, porque tem que amar muito para fazer isso, comecei a resgatar alguns barcos, né? Hoje a gente tem uma razoável coleção que está aumentando de lanchas e veleiros de madeira. Temos um exemplar, uma lancha Cruisecraft de 1937, ou seja, um barco com quase 80 anos e que está quase pronta para voltar a navegar. E outras lanchas das décadas de 50, 60, 70 e uma dos anos 80, também da indústria brasileira, né? E um barco de madeira ele é muito interessante porque mesmo essa idade toda, todo o tempo que já passou, tanta água que literalmente já passou por baixo dos cascos, se você olhar o desenho deles não é tão diferente em termos de hidrodinâmica de um casco atual. Fora a novidade do Step V, eu acho que o que os sábios aprenderam a fazer há 100 anos atrás durou até agora e continua durando com performance, e com desempenho, com segurança e coisa e tal. E não tinha regulagem, né? Não tinha trim, não tinha ajuste automático. O sujeito tinha que acertar no desenho e depois acertar na construção também. Não tem um barco igual ao outro, eles são todos diferentes, eles são todos, mesmo de uma mesma construção, do mesmo projeto, ele acaba tendo uma diferença porque a madeira é uma coisa viva. E o artista que fez com a mão também, naquele momento, ele fez um desenho diferente, fez alguma modificação. Então é muito legal isso, inclusive nos veleiros que são monotipos, que tem que ser todos iguais, acaba tendo uma pequena diferençazinha, porque aí vem também da personalidade do barco, né? Então hoje nós estamos aqui no Yacht Clube Santo Amaro, no Ixa, na represa de Guarapiranga, num belo dia de inverno. E nós estamos aqui numa lancha Esquimar, 1972, é uma ski boat, tem um motor Ford V8. E nesse lance de cuidar dos barcos, fiz muitas amizades, conheci muita gente bacana, inclusive o próprio Márcio Dottore da Náutica, ele deu uma força muito grande lá no começo, quando a gente começou com essa ideia. Ele que inventou esse termo aí, o guardião dos barcos antigos, né? Então eu agradeço muito ao Márcio de ter dado essa inspiração, porque eu me sinto, e não só eu, tem outros amigos que também participam desse grupo nosso de resgate dos barcos antigos, a gente não se sente dono deles, é uma questão que vai além do lado material, a gente realmente sente que está salvando, que está preservando a memória da indústria, essas maravilhas náuticas, para nós e também para o futuro, né? Porque se você não cuidar, eu viajo por aí, eu vejo barcos maravilhosos, jogados, abandonados, estragando na chuva. Existia inclusive aqui nesse nosso clube, quando a gente era criança, era muito divertido. Hoje perdeu um pouco a graça, que toda festa junina a gente queimava um barco. Os barcos eram quase todos de madeira, nos anos 70, 80. E quando o barco estava muito velho, muito estragado, era divertido tacar fogo na festa junina. Era talvez até um funeral mais nobre para um barco do que ficar apodrecendo na chuva, né? Mas hoje em dia, como eles estão praticamente extintos, a gente cortou essa tradição de tacar fogo em barco de madeira para poder preservar essa memória, né? Então é um trabalho muito gratificante, muito complexo, mas muito divertido. E agora também expandindo essa cultura de preservação, eu também gosto muito de carros antigos, esse é um outro brinquedo aí que a gente também participa. Nós temos levado alguns barcos em eventos de carros antigos. Tivemos agora recentemente Águas de Lindóia, que é o maior encontro brasileiro de carros antigos, levamos alguns barcos lá. Fiquei muito feliz, a gente ganhou um prêmio lá de destaque, foi muito legal, inclusive com a nossa lancha de corrida de Fórmula 1, e o prêmio foi entregue pelo Ilcinho Fittipaldi. E foi bacana, o Ilcinho já é um cara que toda a história dele, tudo que ele fez pelo automobilismo, até brinco, Ilcinho, você é um dos nossos poucos heróis, né? O Ilcinho falou, é muito bacana ter uma lancha de Fórmula 1, porque ele correu de Fórmula 1 e você resgatou um negócio que podia estar largado aí no fundo de um galpão, ou na chuva estragando, ou enfim, ter sido destruído, né? Então foi muito gratificante ouvir de um cara tão bacana, tão importante para o esporte brasileiro, foi o Ilcinho Fittipaldi elogiando essa cruzada nossa de resgate dos barcos, né? Então, falando um pouco de motor dessas lanchas clássicas, né? Esse barco aqui tem um motor
Ford V8 292, são 292 polegadas cúbicas, 4,8 litros. Esse motor era de um Ford Galaxy, mas ele foi projetado para o Thunderbird americano na década de 50, ou seja, ele tem praticamente a tecnologia da Segunda Guerra Mundial e ele está funcionando aqui. É um motor super prático, super fácil, praticamente inquebrável, é só colocar óleo e gasolina que ele não morre nunca. E essa parte lateral aqui é aquele lance da mufla, que pega essa água de onde ele estiver, dá uma pré-aquecida para fazer a refrigeração do motor e depois o escapamento sai dos coletores aqui e vão os gases do motor com essa água que usou para refrigerar, sai lá no escapamento, já diluída e tal. Então também é divertido ver que o resgate é duplo, não é só da madeira, não é só do casco, motores também. Esse motor tem quase 50 anos, ele fala maravilhosamente bem. Essa aqui é a nossa lancha de esqui, que funciona todo final de semana. Esse é um barco muito raro, isso aqui foi uma surpresa ter sido encontrado. É uma lancha de Fórmula 1 que correu o circuito mundial de Fórmula 1 onshore no começo dos anos 80. Tem o pôster desse barco aqui lá na Europa em 1982. Ela foi fabricada em 81 por um cara chamado Cies van der Velden, que era o Ayrton Senna da motonáutica. Ele foi 6 vezes campeão mundial, o cara era uma fera e começou a fabricar esses barcos. Essa lancha era John Player Special, da mesma equipe Lotus, por isso que ela está na mesma pintura. A gente só mudou o nome dela para não fazer apologia ao cigarro, afinal. E é uma lancha, essa está com motor V6, ela dá mais ou menos 110 milhas. Ela com motor V8, que era como ela corria antigamente lá na Europa, ela chega a 135 milhas. Estamos falando aí de 217 km por hora na água. É uma coisa realmente fantástica, né? E foi realmente uma sorte muito grande ter encontrado. Ela estava em ótimo estado, a gente só praticamente pintou esse barco e está prestes a navegar aí em alta velocidade e muita curtição nas águas do Brasil. Essa lancha é uma Delmar 1966, que é um estaleiro que foi bastante tradicional aqui, perto aqui do Clube Ixa, inclusive. E o interessante desse barco é que ela, além de estar funcionando e navegando, ela tem o motor original, 1966 também, é um Mercury 6 cilindros em linha, com cabeçote alto assim, ele é bem comprido. Motor com ignição eletrônica, não injeção eletrônica, ignição eletrônica, super moderna, ela tem uma coisa revolucionária e vai completar agora, está com 49 anos esse barco, está com quase 50 e está em plena forma. É um barco bem divertido. Então veja, esse motor aqui há 50 anos atrás era o supra-sumo da tecnologia, por isso que tem esses raiozinhos aqui, nesse 1100 são 110 cavalos. Esse raiozinho é para mostrar que foi o primeiro com ignição eletrônica substituindo o antigo platinado. Ou seja, é uma coisa super avançada para 50 anos atrás e que está aqui em plena forma navegando. Essa é uma lancha Cruisecraft americana. A gente estima que ela seja do início dos anos 50, não se sabe como estava no Brasil, talvez algum diplomata, algum milionário. E também foi uma sorte aí ter encontrado, está em ótimo estado. Essa madeira americana original não é compensado naval, isso aqui é madeira laminada que os gringos faziam à perfeição. E nós temos duas, a outra é mais rara ainda, ela é 1937, é um barco que está com quase 80 anos, então dá para imaginar uma lancha que foi feita antes da Segunda Guerra Mundial e que está em breve em plena forma navegando aqui no Brasil. Essa aqui é uma outra pérola, nós já encontramos 4 dessas aqui, essa já está pronta, a ideia é colocar todas para navegar. Isso aqui chama Cracker Box, é basicamente uma definição rápida, uma jangada com motor V8. Vocês podem ver que é um casco extremamente plano, ele não tem V, o V é muito pequeno aqui na proa e o casco é totalmente plano na popa e tem um motor V8. É um barco super aerodinâmico também, com esse convés super slick, vai um cara ali, podem ir 2 se o outro tiver coragem, parece uma corvetinha náutica. Então imagina um barco, tem 16 pés, casco liso, motor V8. É um brinquedo muito divertido, porque ela é extremamente veloz na reta e as curvas são meio em drift assim, ela vai derrapando. Inclusive 2 que estão navegando, uma é muito rápida, que tem um motor extremamente forte, não faz curva bem, e a outra é o contrário, que é o caso dessa. Essa aqui não é tão rápida, mas na curva ela é um capetinha. Por isso que o nome é Nervética, acho que transmite bem o espírito desse tipo de barco. Isso aqui é um veleiro Lightning, o mastro ainda não está no lugar, porque a gente veio fazer essa matéria, o barco ainda estava no hangar preparando. Temos 2 desses aqui que vão correr regatas junto. E o nome desse barco acho que traduz perfeitamente o espírito do barco antigo, ele chama Whisky. Por quê? Quanto mais velho, melhor, mas também dá muita dor de cabeça, se você não souber tomar ou usar com discernimento, com inteligência, né? Então eu espero que todo mundo que curte barco no Brasil, no mundo, na Europa, isso já é uma moda muito grande. Nos Estados Unidos tem lanchas lá de lancha de 18 pés por 100 mil dólares, é um negócio maluco assim.
Na Itália também tem muita coisa, na França, na Alemanha, na Inglaterra. E aqui no Brasil a gente vendo isso, então os amigos da Revista Náutica, que com certeza são amantes dos barcos, amantes do mar, dos lagos, da água, apreciem isso, cuidem desses barcos e um apoio aí para todo mundo que merece navegar, desde a jangada lá no Nordeste até aquela lanchinha que está escondida lá no Jangadeiros de Porto Alegre. Com certeza pelo Brasil tem muito barco de madeira bacana e a nossa luta é de preservar.